Queridos e amados irmãos, que bênção estar aqui mais uma vez para juntos nós falarmos a respeito das lições bíblicas do quarto e último trimestre de 2025, com este tema que você já conhece, corpo, alma e espírito, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Seja muito bem-vindo, eu sou seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Fique à vontade para dar aí os seus comentários, para dar o seu like e ajudar o nosso canal a crescer, tudo bem? Estamos na lição de número 8, que tem esse tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Como você bem sabe, nós estamos estudando sobre a parte espiritual, a parte material do ser humano, né? Então, estamos estudando primeiro sobre a alma, depois vamos estudar mais sobre o espírito. Vamos à nossa lição. O textuário diz: e a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Veja que isso aqui está falando de algo que é progressivo, né? A paz de Deus, que guarda o nosso entendimento, que excede, aliás, todo o entendimento, vai guardar os corações e os nossos sentimentos em Jesus. Verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Irmãos, a leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7, Mateus 9, 36, João 11, 35 e 36, tá bom? Esse texto eu gostaria apenas de comentar sobre ele, porque também está falando aqui de uma progressão para que a gente possa entender como é que nós podemos gerenciar a nossa mente em Cristo Jesus, né? Então, vocês sabem, Filipenses é a carta da alegria, conhecido como carta da alegria, uma das cartas da prisão. Paulo está preso, mas ainda assim ele demonstra esta alegria que vem do Senhor. Por isso ele tinha autoridade para dizer: alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Ou seja, ele reforça a ideia da alegria, tá? E é interessante que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque não tem como a gente se alegrar sem ser no Senhor. Ou seja, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, aqui já está dizendo qual é a origem da nossa alegria, porque a nossa alegria é diferente da alegria que vem do Senhor, tá bom? Então, ele continua dizendo aqui, olha, seja a vossa equidade, o equilíbrio de vocês, né, justo. Então, ele está falando aqui de um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio deve ser notório, perceptível para todos os homens. Por que isto? Porque o Senhor está perto. Então, qualquer falta de desequilíbrio da nossa parte, além de ser notória negativamente para os homens, ainda precisamos entender que o Senhor está vendo tudo isso, né? Que o Senhor está olhando, contemplando tudo de perto. Por isso que ele continua dizendo, olha, não se inquietem por coisa alguma. Aqui vem aqueles motivos por inquietude, né? Os motivos da inquietude, da intranquilidade, tá? Mas aí é impossível a gente não ter essas intranquilidades. Todos nós temos. E o que é que ele diz aqui? Se vocês estiverem intranquilos, inquietos, façam isso conhecido diante de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. Então ele está dizendo aqui que não existe outro caminho senão apresentar a Deus toda a nossa inquietude, toda a nossa intranquilidade, todas as nossas guerras interiores, tá bom? Porque é desta forma que a paz de Deus vem quando nós apresentamos a Deus as nossas inquietudes. Aí vem a paz de Deus que vai além do entendimento. Esse além do entendimento pode ser compreendido como aquilo que é notório para os homens. Por exemplo,
Uma pessoa pode estar passando por uma tribulação tremenda, mas ela recebe a paz de Deus de maneira que isto é notório para os homens e isso vai além da compreensão deles, porque vão começar a dizer como pode ele estar passando por tudo isso, ela está passando por tudo isso, mas continua em paz. E por quê? Porque essa paz que vai além do entendimento vai guardar os corações e os sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, é através da paz que todos os nossos sentimentos vão ser guardados em Cristo Jesus. Apresentando, irmãos, o nosso gráfico esboço, nós temos aí 3 pontos importantes. O homem, um ser afetivo, primeiro ponto. Segundo ponto, emoções, experiência e controle. Terceiro e último ponto, sentimentos guardados por Deus. Então, esta é uma lição importantíssima para os dias de hoje, já que nós vivemos dias de grandes emoções, positivas e negativas, tá? Amados, palavra-chave aqui, você sabe, a palavra-chave aqui é emoções e sentimentos, né? Quando, nesse primeiro ponto, você tem aqui uma diferença das duas coisas. Mas eu gostaria de pegar essa palavra emoções, tá? A palavra emoções, no latim, vem de emovere, que significa agitar. Segundo R.M. Champlin, essa é uma agitação mental que acontece na nossa mente quando nós estamos emotivos. Por exemplo, quando você é tomado por um susto de repente, não é? Então, a nossa mente vai produzir esses níveis de adrenalina, porque nós estamos falando de uma situação de perigo. Então, você toma um susto, um medo repentino, e isto é uma agitação da mente, tá? Claro que pode ser uma emoção também positiva, né? A alegria de saber que vai ser pai, a alegria de saber que um filho, né, passou na faculdade, ou coisas desse tipo. Então, tudo isso é essa emovere que vai agitar o nosso interior de maneira positiva ou também, infelizmente, de maneira negativa, já que nós não vivemos apenas de emoções positivas, né? Primeiro ponto, irmãos, é o homem um ser afetivo. E aqui o nosso comentarista fala dessa crise que existe hoje, porque você tem um agravamento da saúde mental, isso não é algo que é desconhecido das pessoas, porque a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fala sobre isso, sobre o aumento dos transtornos depressivos, de ansiedade e que estão crescendo cada vez mais, infelizmente, afligindo até muitos cristãos e com resultados, irmãos, catastróficos, porque a gente sabe de cristãos que tiravam a sua própria vida por causa do problema da depressão. Então, é mais do que urgente que nós cuidemos das nossas emoções, tá bom? Então, isso pode incluir o que são emoções e sentimentos, como podem ser geridos, como é que nós podemos gerenciar nossas emoções, né? Qual a conexão existente entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, né? A emoção aí, a conexão entre pensamento e sentimento, a relação desses fenômenos com as vontades humanas, ou seja, de decisão, pensar, sentir, desejar, agir, né? Então, nós precisamos entender estes pontos, esses aspectos, tá? Lembrando que o pensamento, além de pai da ação, ele também é o pai da emoção, porque aquilo que a gente pensa, evidentemente, vai se redundar naquilo que a gente sente também, né, meus irmãos? Então, é muito importante. A parte da efetividade, emoções e sentimentos, é quando ele faz aqui uma diferença entre as duas coisas, né? Entre as emoções
e entre os sentimentos. O que é dito aqui é que a emoção pode ser uma reação rápida. Geralmente acontece sem a gente pensar, né? Ou quando a gente sente um medo, uma alegria de repente. Então, é algo que vem de maneira muito rápida, tá? Você sentiu aquela emoção ali naquele momento. Um susto, por exemplo, que provocou um medo, né? Mas o sentimento já é algo mais duradouro, embora nós vamos ver aqui que os dois estão intimamente ligados e é possível que uma emoção possa se tornar um sentimento. Você sentir uma raiva momentânea pode se transformar em um sentimento de raiva para todo sempre, né? Há pessoas que nutrem uma raiva de alguém por toda a vida. Isso aí é triste, né, meus irmãos? Mas é uma realidade. Então, recapitulando, emoções é aquilo que é mais momentâneo e o sentimento é aquilo que é mais duradouro, porque eles também nascem das emoções. Então, é importante você sentir isso aqui, né? Entender isso aqui, tá? Às vezes a gente usa uma expressão para dizer assim, a pessoa estava emocionada, né? Ou seja, ela estava alterada nas suas emoções, né? De maneira positiva ou de maneira negativa, né? Geralmente se fala alterado quando a pessoa está com algum tipo de raiva ou algum tipo de sentimento negativo neste sentido, tá? Então, a principal diferença é que a emoção passa rápido, como diz aqui, tem pouca duração, é intensa, já o sentimento pode ser menos intenso, mas também pode durar bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, é importante a gente entender aqui. Aqui ele fala de alguns afetos, principais afetos, né? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, né? Quando ocorre, provoca alterações corporais, como a questão do coração acelerado, né? O medo pode provocar o coração acelerado. Não só isso, mas também uma emoção boa também, né? Pode provocar o coração acelerado, a respiração fica ofegante, tensão muscular. Meus irmãos, isso aqui eu acho que vale a pena o professor estudar a questão da psicossomatização, que é algo ainda mais elevado do que isso aqui, porque você está falando de sentimentos ou de emoções que o corpo traz para si. Tudo isso é provocado na mente, mas o corpo traz para si e isso se reverte em doenças reais, tá? Problemas do próprio corpo. Então, uma emoção, um sentimento muito forte pode gerir esse tipo de problema. Né? A própria raiva, o próprio ódio, o próprio rancor adoece não só a alma, mas também o corpo, porque ele somatiza, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre a opinião do filósofo René Descartes, que ele faz uma lista de pelo menos 6 emoções mais frequentes, que é o próprio desejo, o ódio, o amor, a alegria, a tristeza e a admiração. Essa no ponto de vista de Descartes, mas é claro que tem outras também, né? Ele mostra aqui, o nosso comentarista, que os primeiros humanos, né, da criação, eles tiveram também essas emoções. O próprio Adão se alegrou ao acordar e encontrar Eva, né? Depois tiveram essa emoção também da questão da vergonha e do medo, depois pecaram, né? Perceberam que estavam nus, claro que veio a tristeza, claro que veio a dor, que aí o pecado já entrou no mundo e trouxe todo esse desequilíbrio na emotividade humana, tá? A frustração, a angústia. Aí depois você tem aqui o caso, por exemplo, de Caim, que observa essa emoção de ódio, de raiva, de rancor. Tanto é que fisiologicamente, né, a aparência dele, Deus fala sobre por que descaiu o teu semblante, por que tu estás dessa forma, que isso estava
passando para o corpo dele, para o rosto dele, né? Mesmo ele sendo advertido, ainda assim ele não aceitou, né, a sugestão de Deus, e ele seguiu ali com aquela raiva, com aquele rancor, para matar o seu irmão. É triste quando nós deixamos as emoções nos dominarem, e aí todos esses problemas vêm decorrente disso. Nós temos aqui também, irmãos, no tópico 2, emoções, experiência e controle, reação e decisão. Tá? Quando é citado aqui a frase do apóstolo Paulo, versículo, irai-vos e não pequeis. É claro que Paulo aqui está admitindo que todos nós podemos nos irar. Em algum momento isso vai acontecer. O próprio Jesus, naquela questão lá sobre o templo que estavam fazendo o templo do Senhor, né, um covil de ladrões, estavam negociando, fazendo várias coisas. É claro que ali está falando da ira santa do Senhor, né, que é diferente da nossa. Mas eu citei aqui porque também é um sentimento humano. É claro que Jesus não se irou ali com rancor, com algum tipo de raiva, tá? Como nós muitas vezes fazemos. Então, esse irar é aquela emoção interna, como nós falamos aqui, que pode acontecer rapidamente. Em um momento, você pode ser, de repente, alguém fazer alguma coisa com você e você ter aquele tipo de raiva, de ira momentânea. O problema é, como Paulo diz, o sol se pôr sobre a ira. Não é? Quando o sol se põe sobre a ira, você sabe, né? A gente pode pegar uma analogia de dizer o seguinte: quando há luz, ainda há uma forma de você se livrar daquele sentimento. Mas quando a luz vai embora, entra as trevas. O sol se põe, a ira veio. O tempo das trevas, o tempo da escuridão veio. Então, é muito provável que essa ira que foi momentânea, ela se transforme em uma ira permanente. Então, irar é uma emoção humana, pode acontecer, mas consumar a ira ou deixar o sol se pôr sobre a ira, isso é o pecado propriamente dito. Aí é quando você nutre um ódio, não é? Que vai se tornar em algo corrosivo dentro da pessoa. Porque uma coisa que a gente deveria, irmãos, analisar em relação a isso é que esses sentimentos são destrutivos. Tá? Uma ilustração de um coração, tá bom? Onde aquele coração, dentro dele vai saindo assim, como se fosse uma lixeira, né? Para mostrar que muitas vezes as nossas emoções estão cheias de lixo. Nossos corações estão cheios de lixo emocional. Então, uma das coisas que nós precisamos cuidar dentro de nós é essa questão dos sentimentos no coração, que são como lixo, né? Lixo emotivo que precisa ser jogado fora, porque não vai fazer bem para a nossa vida. Então, ele fala aqui da ira, que é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada, não é? Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, de ira e de cólera. Então, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. É isso que precisa ser entendido. Né? Agora, a ira pode se tornar, a ira emotiva, olha lá, a ira como emoção, a ira emotiva pode se tornar uma ira sentimental. Então, você vai ter aí o coração cheio de ira o tempo todo e certamente, meus irmãos, isso não é bom. Isso vai prejudicar muito, tá? Então, aqui ele fala sobre emoção e pecado, ele fala sobre Nabal, né, que era um homem orgulhoso, tá? Mal-humorado, soberbo,
tá bom? Então, uma pessoa orgulhosa é muito suscetível a reações emotivas, negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos, né, que são comuns a essas pessoas, né? Então, é algo que a gente precisa lutar entre nós, no nosso coração, porque todos nós estamos sujeitos à ira, meus irmãos. Mas o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, não podemos deixar a ira nos dominar, porque foi isso que aconteceu com Caim, tá bom? Mas tem um aspecto positivo das emoções, né? Até mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem benefício, como, por exemplo, o medo, né? O medo, ele é tido aqui como uma espécie de sensor do perigo, né? Então, você ter aquele medo preventivo não é errado, né? Então, ele serve como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Ora, se eu sei que eu estar em um prédio de 50 andares, na ponta lá, né, eu preciso saber que tem variáveis ali que podem causar uma queda e a minha morte. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me precaver, tá? Mas sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Portanto, nossos afetos, eles podem ser direcionados tanto para o bem quanto para o mal, né? Isso é algo também importante que nós devemos levar, meus irmãos, em consideração. Meus irmãos, antes de entrar aqui no último ponto, que é o terceiro ponto, eu gostaria de ler uma parte que me chamou muita atenção aqui no auxílio da vida cristã, que é essa parte prática, né? Eu acho muito importante, professor, nós utilizarmos isso. Então, ele fala aqui de emoções e sentimentos protegidos. Esses sentimentos, essas emoções, cumprem um papel importante em nossa vida na sociedade, né? Quando se desequilibra, toda a nossa vida também se desequilibra, porque uma emoção, uma pessoa com a emoção desequilibrada, é claro que a vida dela vai estar desequilibrada, e não só isso, mas quem está ao redor também vai sentir isso, tá? Então, quando isso acontece, o medo vira pânico, a tristeza vira depressão, que aí já se desequilibrou, a ira vira cólera, que é um aspecto é, mais cruel da ira, podemos dizer assim, tá? Resumindo, o pecado jaz em nossa porta, que foi aquilo que Deus falou para Caim, né? O pecado está aí, querendo te dominar, como um animal selvagem para te dominar, mas tu tem condições de dominá-lo, tá? Então, do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar e proteger nossas emoções, bem como nosso sentimento, é tendo as virtudes do Espírito, cuja porta de entrada é o amor, que é o maior de todos, de todas as virtudes, de todos os sentimentos, tá? Então, é o sentimento mais virtuoso da Bíblia, meus irmãos. É o maior de todos. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, toda vez que nós o sentimos que não somos amados, que somos rejeitados, não é? Esse tipo de sentimento é melhor nós entendermos que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nutrir amor por nós. E isso é importante, você pensar no amor daqueles que te amam. Isso vai ajudar. Mais do que você pensar no ódio daqueles que te odeiam, tá? Claro que isso não vai ser bom, mas é bom pensar nas pessoas amadas, onde há reciprocidade. Você ama e é amado. Você ama e esse amor é retribuído. Também tem algo muito importante que eu achei aqui, que ele diz, né? O fruto do Espírito é esse antídoto celestial para ordenar as nossas emoções. Então, significa, meus irmãos, que quando nós estivermos desequilibrados emotivamente, é preciso a gente trocar esses sentimentos ruins pelos sentimentos bons.
a gente precisa lutar em relação a isso. Essa é uma luta nossa. Nós precisamos fazer isso, tá? E aqui ele fala da questão de lidar, por exemplo, com o domínio próprio, ou temperança. Domínio próprio, temperança, é essa virtude especialíssima para o equilíbrio emocional, porque a ênfase da temperança como uma virtude importante. Por quê? Porque essa virtude ordena nossas emoções. Né? Então, estou falando de temperança. Então, ela vai equilibrar todas as outras emoções. Precisamos desse equilíbrio, precisamos dessa temperança para nós lidarmos com tudo isso. Último ponto, meus irmãos, está falando aqui sobre os sentimentos guardados por Deus. Então, um comentarista aqui, ele fala sobre essa falsa autonomia humana, porque você sabe, hoje nós estamos vivendo, principalmente com o advento da internet, então você tem aí muitas pessoas vendendo milhares de cursos online, ajudando a pessoa na questão da inteligência emocional, na questão da gestão emocional, que são técnicas humanas, são técnicas que prometem o reconhecimento, compreensão, controle das próprias emoções. E, como ele diz aqui, a gente precisa reconhecer que alguma coisa tem de bom nessas técnicas, mas lembrando que são técnicas, tá? Não transforma o homem na sua essência. São técnicas que qualquer pessoa que aplique pode dar certo, mas não funciona na sua essência. E eu acho interessante isso, porque apesar da evolução das ciências psicológicas, do estudo do comportamento humano, você sabe, hoje os homens conhecem muito mais do que o que conheceram há 100 anos atrás. Não é? Por isso que é até interessante esse dado, meus irmãos, porque dizem, né, os estudiosos aí, dizem que as ciências, de maneira geral, veja que pela Bíblia nós temos quase 6.000 anos de existência, não é? Mas a ciência, de maneira geral, somente nesses últimos séculos é que ela evoluiu mais do que em todos os outros séculos anteriores. Não é interessante isso? Né? Então, apesar de toda essa evolução das ciências psicológicas, do comportamento humano, ainda assim nós dependemos de Deus. Porque quando Paulo diz aqui, ele está colocando essa dependência em Deus. Não é? A paz de Deus. O que ele está dizendo? A paz que vem de Deus. Então, por mais que você adote algumas dessas técnicas, e a gente sabe, né, que dentro da questão da psicologia existe até grupos de psicólogos cristãos, mas há uma sinergia nesse sentido. Por que sinergia? Porque o homem pode entrar com suas técnicas, mas no fim, pelo menos para quem é cristão, sabe que vai depender muito de Deus para que determinado problema possa ser resolvido na vida de uma pessoa. Então, é importante, como ele diz aqui, nós cultivarmos uma vida de humildade, de obediência, de oração, porque o texto está dizendo isso, a gente deve deixar tudo conhecido para Deus em oração. Então, professor, os nossos problemas emocionais, os nossos traumas, os nossos dilemas interiores precisam ser conhecidos diante de Deus por meio da oração. Por meio de, inclusive, oração sincera, meus irmãos, tá bom? Às vezes a gente gosta de esconder as nossas emoções até para Deus, sendo que Deus sabe. Então não tem por que a gente querer esconder para aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. O certo é a gente ser claro para Deus. Eu tenho um artigo aí, publicado, né, chamado que o homem, dizendo que o homem deve ser transparente. Por que transparente? Porque Deus sabe. Então, do jeito que você está, vá a Deus mesmo assim.
Está com raiva? Está com ódio? Vá a Deus em oração e diga para Ele como você se sente. Tá bom? E não só isso, mas peça força a Ele para vencer aquele mau sentimento. E eu tenho certeza que dessa forma você vai experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu estou falando isso por experiência própria. É assim que a gente faz diante de Deus. Apresenta todas as nossas questões diante dele e pede ajuda, pede socorro. Ele vem, nos socorre e nos dá vitória. Deus abençoe você, que tenha uma semana abençoada. Pegue aí os nossos gráficos e continue abençoando o canal, orando por nós, deixando seus comentários. Em nome de Jesus. Amém.